Eu estou aqui com a doutora Mariana Leão, né? E o nosso tema é neuropsicologia. Mariana, te levou a escolher essa área da neuropsicologia? Fala um pouquinho sobre ti, sobre a profissão. Muito prazer, eu sou a Mariana Leão, eu sou psicóloga, né? E aí eu sou, então, especialista, né, na área de neuropsicologia, que é a neuropsicologia, durante a graduação, ela foi pouco abordada, certo? Mas, quando eu fui começar os meus estágios, eu descobri o mundo da neuropsicologia através das cadeiras de sistema nervoso, né, de sistemas corporais. E aí, então, a partir disso, eu tive uma oportunidade dentro do Instituto de Neuropsicologia para fazer o meu primeiro estágio de observação. E aí, então, a partir desse estágio, eu comecei a conhecer mais sobre a neuropsicologia e decidi que eu iria, então, continuar os estágios dentro dessa área que foi, aos pouquinhos, né, me encantando e fui me apaixonando até que eu fiz os estágios básicos e os estágios específicos dentro da área da neuropsicologia, mais voltado para a parte da avaliação neuropsicológica. Quais são as principais funções de um neuropsicólogo no dia a dia? Um pouquinho mais da minha área, né, que é a área da avaliação neuropsicológica, que tem a principal função entender o funcionamento das pessoas a partir de entrevistas, de testagens, né, de testes tanto psicométricos quanto os testes projetivos, né, e a gente poder entender o funcionamento de uma forma geral das pessoas, né, e a partir disso poder diagnosticar, né, se existe algum diagnóstico dentro daquele funcionamento, que a gente possa então emitir um laudo e ajudar, né, essa pessoa a ter um entendimento maior sobre o seu funcionamento e também sobre algum possível diagnóstico e aí procurar as intervenções adequadas. Uhum. E existe assim, quantas consultas seria assim, para te poder fechar um diagnóstico, enfim, ou varia de paciente para paciente? Como é que é isso? Então, falando um pouquinho aqui do Instituto, tá? A gente tem um certo padrão, tá, de consultas, que a gente estima de 4 a 6 encontros, certo? Mas tudo depende, né? Então, a gente faz essa estimativa, mas a gente vai precisar avaliar ali cada caso, né? Então, existe, dentro do processo de avaliação neuropsicológica, a gente inclui entrevista inicial, ou entrevista de anamnese, a gente inclui as testagens, né, o processo de aplicação dos testes e dos questionários, e depois disso a gente tem uma entrevista de devolutiva, tá? Dentro desse processo, pode ser que a gente precise incluir mais uma consulta de testagem, mais uma consulta de entrevistas. A gente costuma, cada vez mais, assim, tentar pegar toda a rede, né, de suporte daquele paciente que está sendo avaliado, para que a gente entreviste, né, diversos ambientes. Então, se é uma criança, entrevistar a família, uma outra pessoa, assim, né, além dos responsáveis, entrevistar a escola, entrevistar algum profissional que já faça acompanhamento com essa criança. Um idoso, a gente pede que a família venha e acompanhe, né? Então a gente busca o maior número de informações para conseguir avaliar, né, e ter uma noção global desse funcionamento. E com quais tipos de paciente ou transtornos, assim, que tu trabalha com mais frequência, assim, que mais tu vê aqui no consultório, assim? Então, o que mais tem aparecido são adultos jovens e adultos, né, intermediários, ali dos 18, 20 anos até os 40 e poucos anos, que têm buscado questões relacionadas a sintomas tanto de TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto do transtorno do espectro autista. Além dos estágios, né, tu falou estágio de observação, depois os estágios obrigatórios, tem um curso de especialização que a gente possa fazer? Perfeito, tem sim, né? Foi a partir de um curso de especialização que eu me tornei neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo tem duas formas da gente se tornar, né? Ou com um curso de especialização depois da graduação, como se fosse uma pós-graduação, né? Ou então, fazer uma prova do CRP, onde tu faz essa prova e tu precisa comprovar também, no mínimo, 2 anos de experiência dentro da área da neuropsicologia. Quais são os maiores desafios que tu enfrenta trabalhando com a neuropsicologia? A primeira é quando a gente tem a questão da escassez de informação sobre o histórico de vida do paciente. Então, um exemplo, vem uma família, os responsáveis de uma criança, a criança que vai ser avaliada, e essa família, ela não consegue trazer com clareza o histórico de vida,
os comportamentos daquela criança, minimizam muito aqueles comportamentos, pode ser até por uma questão de falta de informação, né? Não tem noção, assim, de comparação com outras crianças, com os pares, e essas informações se tornam escassas para algo que é extremamente importante de forma clínica, né? Então, um diagnóstico, ele vai ser baseado muito nesse relato, desse primeiro encontro, daquele segundo encontro da entrevista de anamnese. E quando a gente busca, né, novas informações de novos ambientes, e a gente também tem uma dificuldade de acessar, por exemplo, médicos que já acompanham aquele paciente, a escola, né? Então, onde tem uma minimização de informações, é extremamente complexo, principalmente quando a família está buscando por um diagnóstico ou quando a gente percebe dentro da nossa observação clínica que existe alguma questão, mas que ela não é clara o suficiente. Então, quando a gente não tem essas informações, acaba sendo muito difícil, tá? E a segunda questão é quando vem muita informação. Acho que até é o extremo, né? É pouco, é demais. Exatamente. Fazer múltiplas hipóteses diagnósticas, né? Então, já veio meio que diagnosticar. Isso, exatamente, se autodiagnosticando, mas assim, faz uma miscelânea de sintomatologia. Então, traz questões de transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, o TEA, né? Traz questões de transtorno de personalidade, transtorno de humor. E aí, né, às vezes existe, e isso é extremamente importante. Então, a gente até, assim, dentro da avaliação neuropsicológica, não necessariamente a gente precisa fechar um diagnóstico de personalidade e transtorno de humor, se não está claro. Porque principalmente esses transtornos de personalidade e de transtorno de humor são diagnósticos que a gente exige um tempo, inclusive de acompanhamento assim, psicológico e psiquiátrico, para a gente de fato entender o que são aqueles sintomas. Porque normalmente são sintomas bastante graves, né? São sintomas que trazem prejuízos significativos, mas que às vezes acabam sendo mascarados por outras questões emocionais, de depressão, de ansiedade, né? De impulsividade. Então, esses são os dois maiores desafios, assim, quando a gente tem a escassez de informações e quando a gente tem uma miscelânea de informações. Tem alguma interação com o neurologista, o teu trabalho? Sim, gente, tem, e é muito importante que se tenha, não só com o neurologista, mas com uma equipe multidisciplinar, né? Então, neuropediatras, psiquiatras, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né? A questão toda da escola, fono, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse contato multidisciplinar, esses profissionais que acompanham, que a gente vai ter os encaminhamentos. Né? Então, assim, se aquele profissional estava acompanhando e viu alguma questão e encaminhou para avaliação, ele vai ter informações para nos trazer. Então, é muito importante que quando a gente fizer ali uma avaliação, que a gente entre em contato com essas pessoas que acompanham, né? Com o próprio psicólogo que faz acompanhamento de psicoterapia com aquele paciente e que encaminhou para avaliação, né? Então, é super importante que a gente abra, né? Amplie ali a nossa rede para que a gente capte cada vez mais informações sobre aquele paciente. Se quiser deixar um recado, né, para os iniciantes de psicologia. A neuropsicologia, ela é bastante antiga, mas até hoje, né, a gente ainda não escuta falar, né, não é divulgado, né. Então, assim, vocês que estão começando o curso, né, tem ainda um tempo, um percurso aí dentro da graduação, busquem, né, assim, cursos, congressos, né, cursos aqui no Instituto, uma vez no ano, 2 vezes a gente promove um curso, né, sobre introdução à neuropsicologia. Então, busquem isso, a gente sempre divulga no nosso Instagram. E busquem os estágios, né, que a gente hoje em dia não está tendo o estágio básico, mas a gente tem o estágio específico aberto, né, todo ano a gente abre ali por setembro as vagas. Então, busquem esses estágios, esses cursos, palestras, congressos,
Porque se a gente não faz isso na graduação, acaba que daqui a pouco a gente não tem nem conhecimento sobre uma área tão bacana e tão importante hoje em dia, assim, com esse auxílio, né, no entendimento desse funcionamento geral da pessoa, com o auxílio ao diagnóstico, para que a gente possa, né, ter uma intervenção e que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. O projeto, né, que vai iniciar, acho que é a partir de julho, que é o Socializando. E é um projeto que vai focar muito no auxílio, assim, da questão das habilidades, desenvolvimento das habilidades sociais. Eu estarei acompanhando. Uhum. Tá? Então, tá, Perfeito. muito obrigada. Imagina!